Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar dos casos de congruência de triângulos. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que, para saber se dois triângulos são congruentes, verificamos se os seus lados e os seus ângulos correspondentes são congruentes. Agora vamos pensar no seguinte, ó. No entanto, existem condições que, uma vez satisfeitas, garantem a congruência de dois triângulos sem a necessidade de verificar a congruência entre os seus 6 elementos, que são os 3 ângulos e os 3 lados. Essas condições são chamadas casos de congruência de triângulos. Então, observe que os casos de congruência de triângulos são condições que, uma vez satisfeitas, garantem a congruência de dois triângulos. Então, vamos agora falar desses casos de congruência. Observe que vejamos quais são esses casos. Vamos ao nosso primeiro caso, que é o caso lado, lado, lado. Observe que são congruentes dois triângulos que possuem os 3 lados correspondentes congruentes. Então, o primeiro caso de congruência de triângulos vai ser esse aqui, ó, que vamos chamar de lado, lado, lado. Ou seja, são congruentes dois triângulos que possuem os 3 lados correspondentes congruentes. Então, vamos agora verificar aqui, ó, nesse exemplo que temos, ó. Aqui temos, ó, dois triângulos que são os triângulos aqui, ó, ABC e MNP. Observe que nesse primeiro triângulo que temos aqui, ó, o lado BC indicamos com um risquinho, o lado AC indicamos com 2 risquinhos e o lado AB indicamos com 3 risquinhos. E observe que nesse segundo triângulo aqui, o lado MN indicamos com 3 risquinhos, o lado MP indicamos com 2 risquinhos e o lado NP indicamos com um risquinho. Agora observe o seguinte, que esse lado aqui, ó, AB, ele possui a mesma medida que esse lado aqui, ó, que é o lado MN. Logo, eles são congruentes. Por quê? Porque eles possuem a mesma medida. Então, observe que AB é congruente com MN. Então, AB é congruente com MN. E observe que os lados AB e MN, eles são lados correspondentes. Agora vamos observar aqui, ó, esses dois lados aqui, ó, que são os lados AC e MP. Observe que AC e MP, eles possuem a mesma medida. Se eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Então observe que AC é congruente com MP. E observe que AC e MP são lados correspondentes. Agora vamos analisar esses dois lados aqui, ó, que são os lados BC e NP. Observe que BC e NP, eles possuem a mesma medida. Logo, eles são congruentes. Então, observe que BC é congruente com NP. Agora, observe que BC e NP são lados correspondentes. Então, observe que, nesse caso aqui, ó, desses dois triângulos, verificamos que os 3 lados aqui, certo? De cada um deles aqui, observe que os lados correspondentes são congruentes. Se os lados correspondentes são congruentes, então, pelo primeiro caso de congruência de triângulos, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Ou seja, o triângulo ABC é congruente com o triângulo MNP, pelo primeiro caso de congruência, que é o caso lado, lado, lado. Agora vamos para o nosso segundo caso, que é o caso lado, ângulo, lado.
observe que são congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondentes congruentes. Então, observe que aqui temos mais uma vez dois triângulos, que são os triângulos ABC e o triângulo aqui MNP. Observe que nesse primeiro triângulo aqui indicamos a medida aqui do lado AB com 3 risquinhos e a medida do lado BC com 1 risquinho. E observe que nesse segundo triângulo aqui indicamos a medida de MN com 3 risquinhos e NP com 1 risquinho. E observe que aqui indicamos a medida do ângulo B nesse primeiro triângulo com 2 risquinhos e nesse segundo triângulo a medida de N com 2 risquinhos. Então observe que esse lado aqui, AB, nesse primeiro triângulo, e esse lado MN no segundo triângulo, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então observe que AB é congruente com MN. Agora observe o seguinte, que AB e MN são lados correspondentes. Agora vamos analisar esses ângulos aqui, que são o ângulo B e N. Observe que o ângulo B ele possui a mesma medida que o ângulo N. Então, se eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Então, observe que o ângulo B é congruente com o ângulo N. Observe que eles possuem a mesma medida. Então, observe que B é congruente com N. Eles possuem a mesma medida. Agora, observe esse lado aqui, BC e NP. Observe que vamos analisar aqui o lado BC no nosso primeiro triângulo e o lado NP no nosso segundo triângulo. Observe que BC ele possui a mesma medida que NP. Se eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Então, observe que esse lado BC é congruente com esse lado NP, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então, observe que BC é congruente com NP. Logo, eles possuem a mesma medida. E observe que BC e NP são lados correspondentes. Então, observe que nessas condições aqui, pelo nosso segundo caso de congruência de triângulo, que é o caso lado, ângulo, lado, observe que esses dois triângulos aqui eles são congruentes. Observe que o triângulo ABC é congruente com o triângulo MNP, pelo nosso segundo caso de congruência de triângulos, que diz que são congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondentes congruentes. Então, observe que esses dois triângulos que temos aqui, que são os triângulos ABC e MNP, pelo nosso segundo caso de congruência, que é o caso lado, ângulo, lado, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso terceiro caso de congruência de triângulos, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Observe que são congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes congruentes. Então, observe que aqui mais uma vez temos os nossos dois triângulos, que são os triângulos ABC e MNP. Observe que no nosso primeiro triângulo aqui, que é o triângulo ABC, observe que indicamos a medida desse ângulo B com 2 risquinhos, a medida desse ângulo C com 3 risquinhos e a medida desse lado aqui, que é o lado BC, com 1 risquinho. E observe que no nosso segundo triângulo aqui, que é o triângulo MNP, observe que indicamos a medida desse ângulo N com 2 risquinhos, a medida desse ângulo P com 3 risquinhos e a medida desse lado aqui, que é o lado NP, com 1 risquinho. E observe também que no nosso primeiro triângulo que temos aqui, esse lado aqui, que é o lado BC, é o lado compreendido entre esses dois ângulos aqui, que são os ângulos B e C. E observe que no nosso segundo triângulo que temos aqui, esse lado aqui, que é o lado NP, é o lado compreendido entre
esses dois ângulos aqui, que são os ângulos N e P. Agora vamos observar o seguinte. Observe que a medida desse ângulo B no nosso primeiro triângulo é igual à medida desse ângulo N no nosso segundo triângulo. Então, observe que B aqui possui a mesma medida que N. Se eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Então, observe que o ângulo B é congruente com o ângulo N. Logo, eles possuem a mesma medida. Então, observe que B é congruente com N. E observe que o ângulo B e o ângulo N são ângulos correspondentes. Agora, vamos analisar o lado BC nesse nosso primeiro triângulo e o lado NP no nosso segundo triângulo. Observe que BC possui a mesma medida que NP. Se BC possui a mesma medida que NP, então BC e NP são lados com a mesma medida. Então, são lados congruentes. Então, observe que BC é congruente com NP. Então, observe que BC é congruente com NP. E observe que esse lado BC e esse lado NP, eles são lados correspondentes, certo? Agora vamos analisar esse ângulo C e esse ângulo P. Observe que o ângulo C, ele tem a mesma medida do ângulo P. Se eles têm a mesma medida, então eles são congruentes. Então observe que o ângulo C, aqui, que eu tenho, é congruente com o ângulo P. Então observe, colocamos aqui, ó. C é congruente com P. E observe que esses dois ângulos aqui também, C e P, eles são ângulos correspondentes. Então, observe que, satisfeitas essas condições que temos aqui, concluímos, pelo nosso terceiro caso de congruência de triângulos, que esse triângulo aqui, que é o triângulo ABC, é congruente com o triângulo MNP, certo? Pelo nosso terceiro caso de congruência, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, observe que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Agora, vamos para o nosso quarto caso de congruência de triângulos, que é o caso lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, observe que são congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, correspondentes, congruentes. Então, observe mais uma vez os nossos dois triângulos aqui, ó, que são os triângulos ABC e MNP. Observe que no nosso primeiro triângulo aqui, que é o triângulo ABC, destacamos a medida desse ângulo A com um risquinho, esse ângulo B aqui com dois risquinhos e esse lado BC aqui com um risquinho, certo? E no nosso triângulo MNP, destacamos a medida desse ângulo M com um risquinho, esse ângulo N com dois risquinhos e esse lado NP com um risquinho. Observe também que nesse nosso primeiro triângulo que temos aqui, ó, esse ângulo A é o ângulo oposto ao lado BC do nosso triângulo. E observe que esse ângulo B é o ângulo adjacente ao lado BC do nosso triângulo. E observe que no nosso segundo triângulo aqui, esse ângulo M é o ângulo oposto ao lado NP do nosso triângulo. E observe que esse ângulo N é o ângulo adjacente ao lado NP do nosso triângulo, certo? Agora vamos observar o seguinte, ó. Observe que esse lado aqui, ó, BC, no nosso primeiro triângulo, ele possui a mesma medida que NP, esse lado NP no nosso segundo triângulo. Então, se eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Então, observe que BC é congruente com NP. Então, colocamos aqui, ó, BC é congruente com NP. E observe que esse lado BC é o lado correspondente de NP aqui no nosso segundo triângulo. Então, observe que BC e NP são lados correspondentes, certo? Agora, vamos observar esse ângulo B e esse ângulo N. Observe que o ângulo B aqui no nosso primeiro triângulo, ele possui a mesma medida que o ângulo N no nosso segundo triângulo.
Se eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Então, observe que o ângulo B e o ângulo N são ângulos congruentes. Então, observe que B é congruente com N. E observe que B aqui e N são ângulos correspondentes. Agora, vamos observar esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo A no nosso primeiro triângulo e o ângulo M aqui no nosso segundo triângulo. Então, observe que A tem a mesma medida que M. Então, se eles possuem a mesma medida, então eles são congruentes. Então, observe que A é congruente com M. E observe que o ângulo A e o ângulo M, eles são ângulos correspondentes. Então, observe que, satisfeitas essas condições que temos aqui, concluímos que, pelo quarto caso de congruência, que é o caso lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, concluímos que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Observe que o triângulo ABC é congruente com o triângulo MNP. Então, observe mais uma vez que, pelo quarto caso de congruência de triângulos, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. E assim, finalizamos nossa aula.